O povo de Deus constrói cidadania. Ali, gente, chegou a hora da gente construir cidadania, não é? E o nosso tema hoje vai ser exatamente esse, cidadania, política. E é muito importante. Vocês podem participar também pelo telefone 3932-1600. A gente conversa agora e eu estou aqui com o professor Marcelo Lamberti. Ele é graduado em História e Geografia, especialista em História das Américas, especialista em História, Sociedade e Cultura, pedagogo com licenciatura plena em Gestão Escolar, Supervisão. Olha só, vai nos ajudar. Estamos também com um grande professor aqui, o professor e divulgador Humberto de Campos também. Bom dia, professor Marcelo. Bom dia, Padre Cido, bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa. Bom dia, Humberto. Seja bem-vindo. Peraí, tá sem microfone para ele. Dá um bom dia aí pro povo, por favor. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, o tema, esse quadro termina o nosso programa e a gente fala um pouco sobre cidadania, sempre refletindo sobre algum tema. Será que o nosso povo, vocês dois que então, assim, tem uma vasta experiência. Será que o nosso povo hoje está sendo cidadão no sentido de saber de seus direitos, de exigir, fazer valer os seus direitos e também cumprir seus deveres? Como é que vocês sentem isso? Bom, Padre Cido, eu gostaria primeiro de fazer uma reflexão aqui. Sim. A construção da cidadania, ela tem que ser feita um pouquinho a cada dia, né? E quando eu pergunto nas minhas palestras para as pessoas quando que elas entendem que a cidadania começa a ser construída, algumas falam quando eu tiro o RG, quando eu tiro o meu título de eleitor, na hora do voto. Sei. Enfim, a gente escuta uma série de falas. Mas eu entendo que a cidadania, ela começa a ser construída no momento da fecundação. É exatamente no momento que aquele indivíduo é gerado, né? Que ele ali no ventre materno, naquele espaço sagrado, a cidadania começa a ser construída. Quando a mãe dessa criança, ela é bem atendida no hospital, quando ela tem acesso a um pré-natal, quando essa mãe ela tem acesso a uma alimentação adequada, quando essa mãe ela tem um carinho familiar, o carinho do marido e etc., essa criança ela já está sendo assistida na sua cidadania. Olha aí, é verdade, quer dizer, quando é garantida a ela o direito, não apenas o direito de nascer, mas o direito de nascer com dignidade. E viver com dignidade. Exatamente. E aí nós temos um segundo momento, que é o momento que essa criança nasce. Sei. Quando essa criança nasce, ela vem ao mundo e o primeiro ato de manifestação, né, da sua cidadania enquanto ser é o momento que ela chora. Nesse momento a criança está dizendo para o mundo o seguinte, eu estou com fome, né? Ou troque a minha fralda. E nesse momento ela também precisa ser assistida, né? Com certeza. E aí, será que todas as nossas crianças são assistidas? Pois é. Será que a cidadania dessa criança, por ela ser violentada, desde o momento que ela foi fecundada, quais os reflexos que ela vai sofrer com todo esse contexto na sua adolescência, na sua idade adulta? Então, a cidadania é um processo diário, é uma construção diária e, infelizmente, eu entendo que no nosso país ainda nós temos que lutar muito para que a nossa população ainda consiga ter uma cidadania plena. Pois é, mas o que é possível fazer para reparar isso? Primeiro, eu acho que nós, que já somos, que temos um grau de consciência, devemos aprender a usar todos os recursos que a gente tem. Porque a gente, cada vez mais, eu estou convencido disso, aqui nesse espaço eu tenho lembrado isso, que o silêncio do povo diante dos escândalos, diante da falta de respeito, apatia, com a sua né? dignidade, não é? Eu acho que esse silêncio nosso, ao ver nossas crianças tendo que bancar
bancar, sei lá, artista de circo para sobreviver, fazendo malabarismo nos cruzamentos, e nós subindo os vidros. Esse silêncio nosso não é cidadania, não é? Não, eu entendo até, eu fui convidado na época que a campanha da Fraternidade foi sobre a Amazonas. Sei. E eu me lembro que o tema era uma Vitória Regia e saía uma criança do meio, do rosto da criança, né? E era uma criança da terra, né? Da região amazônica. E eu dei palestra em alguns lugares, inclusive convidado pela Diocese de Guarulhos, tal. E naquele momento eu disse que nós temos que lutar pela floresta amazônica, sim, eu sou ambientalista, mas nós não podemos esquecer que esse mesmo rosto brota dos nossos asfaltos. E no momento que eu subo o vidro do meu carro para não olhar para os olhos dessas crianças, eu estou negando a minha existência. Eu estou negando Deus todos os dias no momento que eu faço isso. A gente poderia falar que então existe, claro, toda a ecologia ela é humana na medida em que ela preserva a vida humana, quando você preserva a natureza. Mas quando você olha para o ser humano com respeito, respeitando a sua dignidade, nós estamos fazendo uma ecologia humana no mais profundo sentido que da na minha palavra, opinião, não é, professor? Que na minha opinião é a totalidade da compreensão ambiental. Quando você luta por meio ambiente, você nada mais, nada menos, você está lutando pela vida. E vida, ela não é só a vida humana, né? A vida do nosso planeta. Claro. Né? E a construção da cidadania por esse viés é esse debate constante. Nós temos que levar as pessoas, talvez, a resgatar essa chama, né, no sentido de lutar pelos nossos direitos. Nós não podemos limitar a cidadania pela máxima dos direitos e deveres. Né? A cidadania é a possibilidade de viver de forma digna. Né? É a possibilidade de você acordar todos os dias, né, sabendo que você pode transformar o mundo, sim. Né? Claro. Eu acho que o sonho ele é fundamental. Nós temos que sonhar. Mas nós tivemos durante alguns anos essa impressão que me fez, até me deixou preocupado e me entristecido. Nós tivemos um grupo que lutaram tanto pela dignidade humana, pelos direitos humanos, e de repente criou em nossa sociedade uma ojeriza esse pessoal. Qualquer coisa que acontece é a turma dos direitos humanos. É uma vergonha isso, porque esse pessoal está lutando pelo nosso direito. Claro. Caramba, tá lutando por nós, cara. Claro. Não é não? Claro. Não sei se se o professor já percebeu isso, quer dizer. O pessoal parece que tem coceira quando fala em direitos humanos. Direitos humanos é o seu direito de trabalhar, é o seu direito de sair à rua com dignidade, se alimentar, de se alimentar 3, 4 vezes por dia, lazer, se vestir, ter o seu lazer. Mas que coisa, não é? Na verdade, eu acho que existe aí uma inversão de valores, né? Quando a gente fala em lutar pelos direitos humanos, não é defender nem A, nem B, nem C. É defender o ser humano na sua totalidade. Como o senhor bem colocou, claro, a vida. O ser humano como ser social e como ser político. Né? Eu militei um tempo razoável no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Guarulhos. Né? E lá, inclusive quando em aula eu dizia algumas coisas em relação a isso, num primeiro momento a gente sempre era muito mal interpretado. Agora, quando as pessoas elas param para escutar e você consegue colocar de fato o que as pessoas passam a compreender. Então eu entendo que o papel da mídia nesse processo é muito importante. Como esse espaço agora que nós estamos debatendo sobre esse assunto, eu acho que isso abre uma possibilidade de compreensão incrível, porque o rádio ele tem uma entrada social muito interessante. Claro, claro.